boa tarde, pessoal. Eu sou Eliseu, eu sou administrador aqui da Fazenda dos Bambus. Eu estou hoje aqui no viveiro de mudas de bambu da Fazenda dos Bambus para tentar contar para vocês a história dos violões de bambu. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que curtiram lá no Facebook, que elogiaram, incentivaram. Eu achei engraçado que crítica não teve nenhuma. O pessoal só elogiou, incentivou, até dando ideia de levar isso mais a sério, colocar numa linha de produção, fabricar para vender, coisa do tipo. Muito obrigado a todos vocês, porque talvez não fosse o incentivo vindo de vocês, eu tivesse desistido no meio do caminho, nunca se sabe, né? Tudo que vocês colocaram lá ajudou muito. Também eu não posso deixar de agradecer a dona Beth Pfeffer, que é dona da Fazenda dos Bambus, com quem eu tenho a sorte de trabalhar desde 2004. E ela, além de ceder todo o espaço, dá a oportunidade de estar trabalhando aqui, ainda é uma grande incentivadora. Mesmo que eu tenha consciência que eu não sou um violonista, não sou e nunca serei um grande violonista, ou mesmo um grande fabricante de instrumentos, ela sempre tem incentivado nos dias que ela vem com o pessoal, pede para eu estar apresentando os violões de bambu, tocando uma música ou outra, da forma que eu sei, claro. Não sei grande coisa, como eu já disse. E eu resolvi gravar esse videozinho aqui no viveiro, por causa que foi aqui que tudo começou. Quando eu cheguei aqui em 31 de julho de 2004, a fazenda já tinha adquirido 200 mudas de bambu guado angustifolia, que é essa espécie que é aqui a gente mais tem mudas aqui no viveiro. Dessas 200 mudas, a gente multiplicou e conseguiu chegar perto das 20 mil mudas produzidas na fazenda. Uma boa parte plantada aqui mesmo na fazenda e outra parte cedida para amigos bambuzeiros que tinham interesse no cultivo do bambu. Dessas 200 mudas que foram compradas em Campinas, segundo o fornecedor, vindas da Colômbia, de onde essa espécie é nativa, que é o guado angustifolia. Então a gente fez as aproximadas 20 mil mudas. Então, por que contar sobre a produção de mudas? Esse violão que hoje eu estou dando por concluído, faltando alguma coisa de acabamento final, de pintura, quer dizer, não pode ainda dar por concluído, mas já dá para testar, ter uma ideia do som. É claro que quando invernizado vai ter uma alteração nisso, mas a gente ainda não sabe se para melhor ou se para pior, ainda não sei. Só depois do processo concluído mesmo. Então, esse violão, ele estava no meio daquelas 200 mudas. Então, uma daquelas mudas forneceu o material para hoje estar esse violão feito. Uma coisa que é uma satisfação para mim muito grande
eu posso dizer que eu plantei, eu cultivei ele aqui no viveiro, depois foi levado para o campo junto com toda a equipe aqui da fazenda, foi plantado no campo, foi cultivado no campo, e depois no ano passado, na verdade no ano atrasado, ele foi colhido, e o ano passado, em outubro do ano passado, está quase fazendo um ano agora, eu comecei os planos de fazer esse violão. Então esse é um violão que eu vi ele em formato de muda, não vou dizer que eu sei qual que era a muda, que eu não sei, que foi replicada, depois levada para o campo, a gente acompanhou o crescimento e depois o corte do colmo que foi feito esse violão. É um violão simples, na sonoridade eu esperava um pouco mais, mesmo em qualidade de som também eu esperava um pouco mais, mas eu ainda estou indeciso. Umas coisas foram, eu improvisei por um motivo ou outro para adaptar o bambu, porque eu só tinha costume de, já tinha feito alguns instrumentos de madeira. De bambu eu fiz o anterior, que já postei no Facebook. Muitos de vocês curtiram, elogiaram, que era um feito de Filostaques pubescens, o moçô. E esse agora é de guádua, e um guádua produzido aqui na fazenda. Que isso que dá a maior satisfação. Quando eu tive a primeira ideia de fazer o violão de bambu, não era exatamente fazer um violão de bambu. Era criar uma peça com formato de violão. Então, para entender melhor a história, tudo improvisado aqui. Eu tinha esse violão da Yamaha. É um modelo APX-T1 da Yamaha, que o pessoal chamava de o violãozinho da Yamaha. Era um violão importado que hoje já não é mais importado. Então daí nasceu a ideia de construir um corpo no formato desse violão. Depois de construído o corpo, foi que eu percebi que o som do toque estava bem interessante, bem parecido com a caixa do outro violão. Eu pensei, quem sabe dá para construir um violão para tocar de verdade, não só uma peça com aparência de violão. Mas a dificuldade era construir um braço de bambu, que eu faço tudo artesanal. Uso canivete, faca, facão, serrinha, folha de lixa, lixa de cinta, lixadeira circular e por aí vai, mas tudo artesanal. Não tem uma máquina que produza lâminas. Quer dizer, eu não tenho. Aí a saída foi tirar as lâminas, manual mesmo, artesanalmente, emparelhar uma com a outra e fazer a curva do braço, moldando o bambu. E como vocês já viram nos vídeos, ele é um violão semiacústico, o corpo é pequeno, também o da Yamaha, do qual ele foi mais ou menos copiado, que tem umas diferenças de medida para adequar o bambu, também é semiacústico. Então, como vocês já viram em vídeo, ele deu um som. Ele tem um som um pouco baixo, mas um som com qualidade.
para ter uma ideia de comparação um com o outro. Vamos ver o da Yamaha. Aí pensei de fazer o de guarda angustifolia com o bambu daqui da fazenda mesmo. Um pouco maior, mas mantive a característica de flat, né? Um violão mais baixo, mais estreito, não um violão alto quanto um clássico, que talvez seja o próximo passo, o próximo projeto. Esse eu ainda estou na dúvida da abertura da boca. Não sei ainda o que eu vou fazer. Se eu vou abrir a boca, como vai ficar. Mas é bem provável que eu abra a boca para ver que diferença que vai dar. Se ele melhorar, tudo bem. Agora, se ele ficar mais ruim, vai servir de experiência para o próximo. Mas um violão que, como eu já falei, ainda está em acabamento. Apanhei muito porque foi igual fazer o primeiro, porque é outro bambu, é outra forma de trabalhar. Um bambu mais rústico, de primeira produção, então não tinha uma qualidade boa, não era bem reto. Teve que ser, cada lâmina teve que ser endireitada, tudo artesanalmente da mesma forma do outro. Então esse aqui só para a gente ter uma ideia de som. Então, pessoal, é só isso, só para ter uma noção, porque já faz quase um ano que eu comecei a fazer o violão, eu não podia deixar sem mostrar pelo menos uma prévia do resultado, porque ainda tem alguma coisa para ser feita nesse aqui.